Hoje nós estamos começando o nosso primeiro episódio do canal Capão a Limpo. O canal tem a ideia de promover atividade física, nutrição, mundo fitness, entre outros assuntos. Hoje eu trouxe a minha convidada Gabriele Bedendo e nós vamos falar sobre atividade física e a gestação. Eu sou o personal William Valente, trabalho há mais de 8 anos na parte da academia e hoje sou especialista em emagrecimento feminino. Vou apresentar para vocês a minha amiga de longa data, de mais de 10 anos de amizade, e hoje ela vai falar muito sobre a gestação e atividade física. Oi, William, tudo bem? Tudo bem? Primeiramente, estou muito feliz pelo convite. É uma honra estar aqui hoje nesse primeiro episódio do teu podcast. Já de antemão, eu quero te parabenizar, te desejar muito sucesso. Muito obrigado. Né? Sei que já é sucesso esse podcast. Então, eu sou a Gabriele Bedendo, sou personal trainer. E eu atuo atualmente com gestantes e mulheres pós-parto. Sou especialista em fisiologia do exercício e biomecânica também. E a gente faz esse trabalho aí bem direcionado mesmo para gestantes, já tem em torno de 4 anos, mais ou menos. Que maravilha. Gente, eu estou muito feliz, né, e um pouco nervoso também, por iniciar esse projeto. Eu queria agradecer aos nossos patrocinadores que apoiaram esse projeto do início. Desde quando eu iniciei e convidei os patrocinadores, eles toparam de primeira. Então eu queria agradecer aqui Hortifruti Maquiné, Divina Terra, que trabalha com a loja de suplementos, Cine Mais Arte Capão da Canoa e Água Vale Vita. Eu agradeço muito, um agradecimento muito especial para vocês que estão apoiando a nossa ideia. Então, Gabi, eu queria te perguntar, você já é mãe hoje, como foi para ti vivenciar a gestação, tendo toda a parte teórica, estudado tudo isso antes, e como tu chegou na gravidez sabendo de tudo isso e quais foram as principais dificuldades suas? Então, na verdade, eu sempre quis ser mãe, né? E isso despertou interesse por estudar a gestação, o exercício físico e gestação. Até porque eu sempre atendi muitas mulheres. E muitas mulheres em idade que provavelmente pensando já em engravidar, casar, engravidar, nessa fase ali, né? E isso começou a me despertar uma curiosidade. Bom, tem aqui uma brecha, uma lacuna que eu preciso entender sobre isso para poder atender essas mulheres, né? Então, eu comecei a estudar, fiz um curso aqui, fiz um curso ali, comecei a me aprofundar. E aí, quanto mais eu estudava, mais me despertava o desejo de ser mãe. Porque eu queria viver aquilo ali também, né? Eu estava entendendo ali a fisiologia da gestação, as mudanças no corpo da mulher, as adaptações que tinham que ser feitas. E aí eu falava assim, poxa, mas eu não sei como que é isso no dia a dia, né? Na prática? Na prática. Então, isso foi me despertando mais ainda esse desejo. Então, que quando legal. eu cheguei na gravidez, eu realmente fiquei realizada, né? Porque daí eu fui entendendo, de fato, como era se exercitar na gestação. Tudo que uma grávida sentia e vivia na real, né? Na vida real. Vivenciou que a tua persona, tuas clientes Exatamente. Tem. E mesmo que eu tivesse essa vivência diária com elas e a gente conversasse, trocasse muito, eu já entendia assim, o que elas me diziam, me relatavam, é muito diferente de viver na prática, né? A prática é completamente diferente. Então, isso foi uma coisa que fiquei muito feliz muito de poder feliz. Viver isso. Né? E a Isabela já está com quantos anos? Está com 10 meses. 10 meses, daqui a pouco tem 1 ano. Daqui a pouco faz 1 ano. Gabi, para as mães que estão chegando, ou as mulheres que estão chegando e querem ser grávidas, o que elas devem fazer, o que elas devem procurar quando elas descobrem a gravidez? Então, eu queria fazer um adendo um pouquinho antes da gravidez. Porque, assim, são poucas mulheres com quem eu converso que elas desejam se preparar para a gravidez. Então, hoje a gente já sabe que a fertilidade, ela, como posso dizer, a gente pode, dependendo dos nossos hábitos, a gente pode atrapalhar, desfavorecer a fertilidade. Então, assim, uma mulher que ela está acima do peso, que ela já está sofrendo com pressão alta, colesterol alterado, diabetes, desregulações, né, no metabolismo dela, ela já pode
está com a fertilidade já prejudicada. Tabagismo também? Também, com certeza, né? Álcool. Estresse, insônia, todas essas, ansiedade, depressão, todas essas coisas, além de patologias que as mulheres já trazem, né? Como síndrome de ovários policísticos, endometriose. Só que essas questões associadas aos maus hábitos, né? Então, o que eu sempre falo? É importante a mulher se preparar como um todo. Eu quero engravidar. Seria bom a gente já pensar nisso antes. Então, eu quero engravidar. Um O que eu preciso planejamento fazer? da gestação. Planejamento. Então, eu vou começar a me alimentar melhor, eu vou começar a me exercitar mais, né? Ou começar a se exercitar, para que a gente tenha mais qualidade desse óvulo e uma possibilidade ali mais, não vou dizer mais fácil, né? Mas que consiga engravidar, ter mais sucesso nesse processo. E aí, assim, a mulher descobriu que está grávida, né? Hoje é quinta-feira, descobri que tô grávida. Eu ia na academia de tardezinha. O que eu faço? Vai na academia, não tem problema. Né? Agora, o que tu vai fazer? Os próximos passos? Tu vai procurar um médico, vai começar a fazer os exames, mas tu não precisa interromper ali o que tu já está fazendo. Ou, então, descobri que tô grávida. Fui no médico e agora posso começar a treinar? Pode começar a treinar. Só que é lógico que tudo vai ter os ajustes, né? Tu pega uma aluna iniciante, o que tu vai fazer com ela? Organizar as intensidades, organizar a estrutura toda do aparelho locomotor dela e ver quais são as principais dificuldades que ela tem. Exatamente. Porque acontece, muitas vezes as mulheres pensam muito no repouso. É uma questão, acho que, muito antiga já, que vinha dos nossos avós, bisavós, de que a mulher, a partir do momento que ela está grávida, ela não podia fazer nada, nem buscar um copo d'água na pia. E isso veio mudando graças aos estudos, né? Graças aos profissionais. E eu queria falar justamente sobre isso, né? A mulher deve fazer repouso durante esse período de gravidez? Então, o repouso, por que se indicava repouso, né? Porque justamente a gente não tinha os estudos que a gente tem hoje. Não tinha o conhecimento. Não tinha o conhecimento que a gente tem hoje, os profissionais, enfim. Então, acreditava-se que a mulher, né, descobriu que está grávida, ela não pode fazer nada, porque qualquer coisa que ela fizer, baixa totalmente as atividades físicas e diárias, né? E aí isso foi se passando de geração em geração, né? Até que gerou um mito, na verdade, muita gente. Exato. E aí muitas mulheres também ficam com medo, porque esse mito é tão forte que as mulheres se assustam, né? E aí, o que acontece? Não é que na verdade, o indicado não é que se faça repouso nas 12 primeiras semanas, né? Existem, sim, algumas situações na gestação que deixam essa gestante em risco, né? Mas ainda assim o exercício físico pode ser ajustado. E, inclusive, existem profissionais já em leito hospitalar para as gestantes que muitas vezes precisam ser internadas. Já existe esse serviço, esse atendimento, justamente pensando na saúde e no bem-estar materno-fetal. Então, o repouso nas 12 primeiras semanas, ele está muito atrelado também ao medo do aborto, né? Que existe esse risco. Nas 12 primeiras semanas de gestação, existe um risco de um aborto espontâneo. Só que esse aborto espontâneo, ele acontece justamente porque o corpo entende que aquele embrião ali, ele não é compatível com a vida, né? Daqui a pouco tem alguma anomalia genética, alguma questão que é incompatível com a vida. Então, o corpo, de uma forma natural, realiza esse aborto espontâneo. E isso independe se a mulher está em repouso. Existem mulheres que descobrem a gravidez, fazem repouso e mesmo assim pode acontecer. E mesmo assim, ela treinando ou não treinando, isso não pode acontecer. Não vai mudar. É um risco natural, né? Até porque é questão da naturalidade do corpo, do ser humano, na verdade, né? Provavelmente o embrião talvez não se formou adequadamente. Exato, né? É uma resposta natural, Uma resposta natural do nosso corpo, né? E eu queria salientar aqui que a atividade física ela é benéfica em qualquer situação da tua vida, qualquer fase da tua vida que tu esteja. Seja na gravidez, seja na terceira idade, seja na adolescência, na infância. Então, a gente, como educadores físicos, nosso intuito é promover a atividade física. Saúde também, né? Saúde. E a questão que ela é benéfica em qualquer fase da sua vida. E principalmente na gravidez, que é uma fase tão importante para a mulher, né? E muitas vezes a falta da atividade física, a falta
do âmbito da musculação, em si, do treinamento de força, acaba gerando outros tipos de doenças. Que seria ansiedade, sintomas de ansiedade e a doença propriamente dita da depressão. Sim. É muito comum, né, William? Porque imagina assim, a mulher tá, hoje em dia, principalmente, é diferente um pouco do que se viviam lá os nossos pais, os nossos avós, onde a mulher, ela só cuidava do lar, né? Hoje as mulheres estão na rua, trabalhando, correndo, fazendo seus corres diários. Então, agora tu pega e imagina tu chegar pra essa mulher e falar assim, ó, repouso. Pum, vai deitar numa cama lá e acabou. Imagina, a mulher tem a vida Tu ativa ali, dela. ó, tua cabeça a mil. Tipo assim, meu Deus, tô grávida, tô tentando associar tudo e do nada tu tem que fazer um repouso. Ficar em casa sozinho, muitas vezes. Exatamente. Então, surgem... A gestação por si só, tu já fica um pouco mais ansiosa, né? Porque tudo é novidade, principalmente se é a primeira gestação. E aí, tu é colocada lá numa cama de repouso. Então, as chances de tu comer mais, ficar mais ansioso, ficar com sintomas depressivos, são muito maiores, né? E aí, aquela mulher passa aquele tempo ali de repouso, ganhando peso, estando sedentária. Então, na verdade, se tu colocar numa balança, é mais, talvez, prejudicial do que benéfico, né? É claro que sempre vale ressaltar que a gente não está falando de gestantes que são colocadas em um repouso específico por conta de um risco específico, uma comorbidade que estão vivendo. A gente está falando de gestantes que estão tudo ok. E aí, o que acontece? Essa gestante passa ali essas 12 semanas em repouso, ganhando peso, estando sedentárias. Quando elas são liberadas para treinar, lá no segundo trimestre, elas já estão acima do peso indicado, digamos assim, para aquele período da gestação. Porque na primeira parte, onde ela poderia já iniciar a atividade física, ela ficou só em repouso. E, inclusive, nesse primeiro trimestre aí, ela poderia, por exemplo, tô acima do peso e engravidei. No primeiro trimestre, é possível, inclusive, que ela emagreça um pouco, né? A própria gestação perca gordura, isso. né? Isso é importante as pessoas entenderem também que a redução do peso não é aquela questão só da balança. Exato. É a questão da gordura, né? Que fica em excesso, né? E aí acaba que tu acaba organizando de uma forma que vai chegar lá no segundo trimestre, como a Gabi falou, com mais gordura, mais peso e falta de massa muscular, que é importantíssimo. E mais ansiosa e com mais sintomas de depressão, porque daí vai virando uma bola de neve, sabe? Então, essa ansiedade, essa depressão, elas também podem ser reguladas através do exercício físico. Que a gente sabe que ele é um regulador hormonal, um regulador de emoções também, né? Porque a gravidez é uma explosão de emoções. Eu não tive, né? Só, né? Quando eu fui pai aos 18 anos, então não acompanhei muito isso. Mas pra mulher, pra quem convive com a mulher que tá iniciando, é uma explosão, né? De emoções. É uma montanha-russa, né? Sim. É uma montanha-russa hormonal, assim. Então, primeiro trimestre, tu tá lá em cima, no segundo tu já alinha um pouquinho, Sim. aí no terceiro tu já bagunça de novo. Então, assim, lidar com tudo isso, a gente precisa buscar estratégias para que a gente consiga passar por isso da melhor forma possível, né? Porque ninguém quer ter um momento tão incrível como esse de uma forma traumática, de uma forma triste, ter lembranças ruins desse momento. Muitas mulheres têm Sim. lembranças ruins. Né? A gente às vezes conversa, eu tive um e não quero ter mais, por exemplo. Claro, e assim, quando tu conversa com mulheres que falam isso, a maioria delas fala, é porque eu senti muita dor, porque eu enchei demais, porque eu só queria dormir, porque eu fiquei depressiva, porque eu ganhei muito peso. Só que tudo isso pode ser evitado quando a mulher se mantém ativa, entende? Então, eu percebo isso, assim, hoje em dia, como existe esse mito ainda muito grande, que a gente está tentando, que a gente já está conseguindo mudar muito a cabeça, né, das mulheres para que elas se exercitem na gestação, muitas delas ainda ficam com medo e acabam perdendo de ter esses benefícios de se exercitar no primeiro trimestre. Então, mulherada que quer ficar grávida, que está grávida, já faz o seguinte, já procura a Gabriele. Qual é o seu Instagram, Gabriele? Meu Instagram é @personalgabibedendo. Gabi Bedendo, eu vou colocar aqui embaixo. Vocês vão procurar ela para ter a melhor orientação durante e pós-gravidez. Vou abrir aqui para nós, aqui agora que eu lembrei, ó, uns belisquetes que a Divina Terra nos forneceu. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui sem... olha só. Fazer um cursinho. Então aqui nós temos castanha.
que é isso aqui, Gabriela? Amendoim? Eu acho que é milho torrado, salgadinho. Pode ser É também. muito bom. Deixa eu Para provar acompanhar esse bate-papo, Divina Terra, eles têm toda a parte de suplementação, sementes. A Gabi, inclusive, é cliente assídua deles, com tá? certeza. Está na Paraguaçu, bem próximo da Flávia Bojanovski. Gabi, um outro tema que eu queria comentar, que às vezes a mulher acaba também ficando com diabetes. É bem comum a mulher ficar com diabetes. Ah, mas é a diabetes gestacional. O que é a diabetes gestacional? Então, na gestação, nosso perfil lipídico aqui, ele vai... Na gestação, nosso perfil metabólico, ele sofre alterações, né? Só que essas alterações de diabetes, possivelmente, já tinha alguma questãozinha lá atrás, que não foi vista, e que veio se encaminhando e entrou na gestação já com essa glicose alterada também, né? Então, quando a gestante ela faz ali os primeiros exames gestacionais de sangue, a gente verifica já a glicose, e ela estando acima de 92, a gente já considera como diabetes gestacional, e essa gestante já vai ter um acompanhamento mais de perto sobre diabetes gestacional, né? Só que o exercício físico, ele regula essa glicose, né? O teu músculo vai retirar aquele açúcar ali da corrente sanguínea para utilizar como fonte de energia. Então, inclusive, a gente fala isso, né? Quanto mais tu ter esse ganho de massa muscular na gestação, é benéfico, porque ele vai te proteger da questão da diabetes gestacional, ou ele vai regular mais a tua glicose, ou ele vai trabalhar em conjunto com outros tratamentos, como uma alternativa de tratamento, para amenizar a situação. Essa diabetes gestacional. Porque lá para frente, ela pode ser muito prejudicial, né? A diabetes gestacional, ela pode ocasionar o que a gente chama de os bebês PIG, que são os bebês que estão muito grandes já, né? E aí isso pode gerar diversas outras situações para essa mãe e para esse bebê também. Isso também tem muito a ver com o estilo de vida que tem antes da gestação, né? Às vezes ali por excesso de açúcar, né? Não fazer atividade física, ter uma vida sedentária. Quando tu chega na gravidez ou tu descobre que tá grávida, muitas vezes tu consegue no teu ritmo e não faz muitas coisas, né, de diferentes. E eu queria te perguntar, as mulheres que são sedentárias, elas tendem a procurar atividade física quando elas descobrem? O que tu acha, assim? Ou tu tem algum dado para nos trazer? Pela tua experiência. Pela minha experiência, hoje, a maior procura que eu tenho era de mulheres que já se exercitavam. Até porque quem já se exercita não quer parar, Não quer né? parar. Já colhe esses benefícios, não quer parar. Mas acontece, assim, às vezes de eu ter a procura por gestantes que eram sedentárias. Só que aí, geralmente, essa gestante ela já está no segundo trimestre e ela procura o exercício porque ela já está com a diabetes gestacional, ela já está com a pressão querendo dar uma alterada, ela já está sofrendo muitas dores, ela já está muito inchada. Aí ela procura o exercício físico. E a Daí prof a gente que apaga luta, incêndio, né? a prof que luta contra o tempo, na verdade. A prof que lute, porque daí é mais difícil de trabalhar com uma gestante nesse nível, porque a tendência da adesão aos treinos ela é pequena, né? Porque a pessoa já está sentindo dor. Então, como é que ela vai querer ir se exercitar? Ela vai... Nessa fase, a barriga já está maior também. Já está maior, já está mais desconfortável. Então, é mais difícil, assim, começar a ter vontade de se exercitar lá no segundo trimestre. Sim. Gabi, explica para nós o que é a pré-eclâmpsia, que é uma doença que acontece durante a gestação. E eu, quando eu era adolescente, assim, era mais novo, a mãe dizia assim, tu viu, a fulana teve pré-eclâmpsia, olha só. E aí era um auê na família, assim, era um horror. Sim. Explica para nós bem o que é isso. A pré-eclâmpsia é uma doença placentária, né? Ela acaba prejudicando ali as trocas entre mãe e bebê de oxigenação, nutrientes, porque através da alteração de pressão, né, pode acontecer essa doença placentária. E aí ela pode acabar sobrecarregando órgãos maternos e ela é uma das maiores causas aí de prematuridade, né? De tu ter que antecipar o nascimento do bebê, de ter que internar a mãe porque tá com essa pré-eclâmpsia e tá tudo muito desregulado. E aí o que acontece, William? Por que eu bato tanto na tecla assim da gestante treinar desde as primeiras semanas, né? Nas primeiras 8 semanas
quando o embrião está se fixando ali na parede uterina, começa a acontecer uma remodelação ali das artérias uterinas e a criação de novos vasos sanguíneos. Então, nesse período, se essa mãe ela está se exercitando, ela está circulando mais sangue, ela favorece toda essa remodelação e essa criação de novos vasos. Até nutrição mesmo, né? Exato. Então, nesse período, é um período onde a gente colhe muitos benefícios. E aí, essa gestante treinando, ela tem as chances de reduzir 36% os riscos de desenvolver diabetes gestacional e pré-eclâmpsia. Então, assim, é um número muito alto para desperdiçar, né? E ainda mais no início, né? Onde tu tá, teoricamente, mais disposta, mais alegre para cuidar daquela... Então, aí depois que é desenvolvido, tu tem que ter um acompanhamento muito de perto, né? Com o teu médico. E, possivelmente, a partir das 34, 35, dependendo de como tá essa gestante, ela já fica internada. Até ela ganhar esse bebê. Até o nascimento. Então, o que eu falo para as mulheres? Eu sei que é difícil, sabe? A gente se sente mais cansada, a gente se sente indisposta, com sono, com preguiça, mais lenta. Mas a gente tem que usar aquela famosa frase que a gente tem que escolher o difícil. Porque, assim, é difícil? Mas é muito mais difícil tu ter que estar lá internada, com medo de estar passando por aquela situação. Sabe? E aí teu mental também já não tá mais funcionando. Já não tá muito bom. E outra, tu tem medo também por conta do teu bebê, principalmente por conta do teu bebê, né? A gente se resolve, mas e o nosso bebê? Então, assim, tu ter essa possibilidade de desperdiçar, isso é mais difícil pra mim, sim, sabe? E é o tempo, né? Por isso que a gente traz as informações para as mães, as mulheres que queiram engravidar, não perder essas primeiras semanas, 12 semanas, que são importantes. E antes mesmo, até atividade física, como a gente falou antes, é importante em qualquer fase da sua vida. Então, se tu quer ser uma mulher saudável, uma mãe saudável, já começa hoje a atividade física. Procure uma academia, procure um estúdio que seja de funcional, crossfit. O importante que a gente traz aqui é, sim, a promoção da atividade física. E esse é o nosso papel como educador físico. Sim. Gabi, chega alguém pra ti com medo de treinar, por exemplo, assim, descobre que tá grávida e opta sempre por exercícios mais leves, uma caminhada na esteira, uma caminhada no parque, na calçada. Como tu faz para tirar esse medo das tuas alunas, né? E o que tu poderia dar de conselho para as mães que querem, ou as mulheres que querem engravidar e não ter esse medo? Porque geralmente a pessoa pensa assim, eu vou tentar me resguardar ao máximo, fazer exercícios leves para não prejudicar o meu feto, a minha saúde. Sim. William, o que nos deixa seguro, né? Conhecimento. Então, o conhecimento ele é a base de tudo. O que eu sempre oriento as gurias? Estudem, né? Hoje em dia a gente tem acesso a muita informação. Muita informação. Então, claro, a gente também tem que usar um filtro, né? Mas estudem sobre o que vocês estão passando, vão atrás dessas informações com profissionais capacitados. Toda gestante tem ali o acompanhamento do seu médico também para tirar essas dúvidas, para ficar seguro, né? Então, eu sei que é difícil mesmo, sabe? Porque daí, assim, ó, tu tá grávida, tu ouve pitaco de tudo quanto é canto, tá? Da mãe, da Todo tia, da avó, mundo vem querer falar alguma da coisa sogra. com base nas suas vivências. Só que a tua vivência é diferente. E aí, só que tu vai, mesmo que tu não queira, aquilo vai ficando no teu subconsciente. Então, é normal, né? A mulher, ela vai ter medo. Então, o que vai prevenir esse medo? É o conhecimento, sabe? Buscar profissionais capacitados, buscar informações. E, claro, a gente, como profissional, né, disponibilizar também essas informações de qualidade, disponibilizar o nosso conhecimento para ajudar essas mulheres. Então, nós, como profissionais, a gente tem que, como a gente diz assim, educar essas mulheres em relação a esses assuntos para que elas colham os benefícios. Tu falou nos médicos, eles recomendam assim, atividade física? Como é que tu que está nessa área? Sim, como é que tá hoje a em situação dia hoje? a grande maioria já recomenda, né? As coisas vêm se atualizando muito, então as diretrizes de obstetrícia se atualizaram até recentemente com os parâmetros sobre exercício físico, né? Então a grande maioria dos médicos já orienta a se exercitar. Mas sempre tem aquela parcela, né, que ainda manda só caminhar, repouso. E nem caminhar às vezes. Então a gente traz as informações justamente para que vocês
consigam aprender mais, né, estudar mais. E qualquer dúvida que vocês tiverem sobre isso, vocês podem contatar a Gabriele, que ela vai dar um melhor suporte para vocês. E também, assim, né, William, quando a gente tem uma coisa que o exercício físico ele ainda está muito atrelado à estética, né? Isso não é um problema, é ótimo. Toda mulher tem as suas questões, quer melhorar isso, aquilo, e tá tudo certo. Mas aí, quando a grávida ela descobre a gestação, às vezes isso soa fútil, né? Aquela lá só quer cuidar do corpo, aquela lá não sei o quê. Mas não é sobre isso. É sobre todo esse olhar clínico por trás. Que a gente falou até agora de diabetes, Claro. né, depressão, ansiedade, controlar todos esses níveis que tu tem durante Sim. a gestação. Sim, exato. Então, assim, o controle, por exemplo, do ganho de peso, não é porque depois que ganhar vai ficar vai voltar melhor, peso, por tal. exemplo. Isso, não é só por isso. Isso também inclui, porque a gente sabe que isso é importante para nossa autoestima. Mas é por essa questão. A partir do momento que tu ganha muito peso na gestação, as chances de tu desenvolver diabetes, pressão alta, pré-eclâmpsia, são muito grandes. E isso vai prejudicar a tua qualidade gestacional, a tua saúde e até a tua qualidade de vida, exatamente. Claro, com certeza. Não, muito interessante isso. Gabi, a pressão arterial, ela se altera durante a gravidez? Geralmente, sim, ela tende a diminuir um pouquinho, baixar um pouquinho, né? Então, tu vê muitas mulheres ali no primeiro trimestre ficando... Por isso que a gente fica um pouco mais lenta, mais preguiçosa, mais cansada, né? Ela tende a dar essa Até porque são 2 coraçõezinhos batendo. Exato. Então tem essa questão. E a atividade física, ela... Principalmente no verão ali, eu acho que é um pouco mais complicado para as mulheres, né? No verão a gente sempre orienta, né? As gestantes a procurarem... tentar treinar em horários que são menos quentes, né? Então, tipo, início da manhã ou à noite, nesses horários menos quentes, ou procurar academias que tenham climatização, né? Treinar mais perto de um ventilador, alguma coisa assim, porque a gente sabe que o calor ele tende a diminuir a pressão a pressão arterial. E a gestante ficar um pouco mais amoadinha, assim, né? Sim. Mas, como a gente fala. Gabi, quais são as maiores ou as melhores desculpas que tu vê que a mulherada dá na hora da atividade física, estando na gestação? Então, é bem comum, assim, ó, essa questão de o merecimento, né? Eu tô fazendo 2 corações, eu mereço repousar. Descanso. Eu mereço não exercitar hoje. E a mulher, algumas mulheres ficam um pouco mais dengosas, assim, né? Sim. Porque a gente recebe muito mimo, isso é muito bom. Mas aí tu acaba, às vezes, utilizando demais disso, entendeu? 3 horas da manhã, quero um bolo de chocolate. Aí vai lá o Janinho comprar um bolo de chocolate. Não aconteceu. Mas aí tu fica, né? Hoje eu não vou treinar porque eu tô com uma dor X, que assim, a gente sabe que em outro momento seria super tolerável aquilo ali, mas a gestante, ela dá uma burlada. Que legal. Gabi, exercícios, agora a gente vai entrar um pouco mais na área de exercícios e atividades. Tem alguma atividade física que tu não recomenda para quem está na gravidez? Eu não prescrevo atividades de alto impacto. Não recomendo, tá? Não é porque o útero vai se abrir ali e o bebê vai cair no meio da rua. Não é isso. Mas é porque a barriga já está pesada. Os ligamentos, os músculos, eles já estão um pouco mais frouxos por conta da relaxina. E aí, imagina aquele impacto ali em cima do assoalho pélvico o tempo todo, né? Então, a tendência é isso ser mais maléfico do que benéfico. Para a mãe. Não que isso vai fazer mal para o bebê, mas para o assoalho pélvico da mãe, para os músculos abdominais da mãe, isso vai ser prejudicial. Então, já que a gente está pensando em cuidar da saúde dessa mãe e em promover mais qualidade para ela, a gente também tem que pensar nessas situações. Aí, depois do parto, essa gestante ela vai ficar tendo escape de urina, dor nessa região pélvica ali, poderia ter sido evitado. Sim. Né? Então, claro que a gestante tem um acompanhamento com fisiopélvica, tem liberação lá da médica, ou a gestante é corredora e ela tá gestante, ela já é uma corredora, né? Dificilmente ela vai parar de correr. É a profissão dela, digamos assim. Mas ela tendo um bom acompanhamento, ok. Eu não faço essa prescrição para as minhas alunas, né? Mas aí as minhas alunas não são
corredoras profissionais, por exemplo. Corrida, saltos, essas coisas. E a mulher é interessante que esses tempos a gente foi na rádio abordar um tema parecido e vocês comentaram, me esqueci o nome da atleta agora. Mamães atletas grávidas, né? Teve uma atleta de vôlei. Vôlei, não lembro o nome dela. Eu me esqueci o nome dela. E ela foi até... Acho que ela foi até os 8 meses. 8 meses praticando a profissão dela, que ela é atleta de vôlei. Então, atividade física, e a gente vai falar isso agora também, não tem data para começar e nem para terminar na gestação. Não. Vai até quando? Até o dia que tu parir. Até o dia que tu parir, treinar. até o dia do nascimento do teu bebê. Então isso é interessante porque também tem as mães que são atletas e elas não podem deixar de exercer, por exemplo, a profissão delas. Porque né? principalmente é o ganha-pão delas, né? Sim. Então pega essa jogadora de vôlei e fala pra ela que tu não pode mais jogar agora, mas que ela é a fonte de renda que ela tem. Então ali, nessa situação, o time fez toda uma organização, né, pra dar um suporte pra ela. E assim é com diversas outras atletas, né? A gente tem as levantadoras de peso olímpico também seguem fazendo. Situação. Pessoal da corrida. Então, tudo isso tu tem que ter um suporte muito grande por trás, né? Um tempo atrás eu vi um vídeo, agora não sei de qual alguém fazendo um react de um vídeo de uma mãe, né, fazendo crossfit, né? E muita gente comentava no vídeo que aquilo lá seria um absurdo, né? E o professor estava falando justamente o contrário. Provavelmente é uma mãe de uma atleta, que seja do crossfit, uma praticante do crossfit, já há um bom tempo. E ela estava com um barrigão, assim, eu acho que ela deveria estar com 6 meses para mais. Fazendo o salto, não o salto do caixote, ela fazia a passagem do caixote, né? E é o que a gente falou no início. A intensidade do treino vai depender muito das condições que tu tem físicas. Se tu já praticava o crossfit, ou já praticava a musculação, ou que seja a tua atividade, a gente só tem que alinhar a intensidade do teu treino. Claro, tu não vai fazer todos os exercícios numa intensidade alta, como tu vinha fazendo. Na verdade, os exercícios na gestação, eles não precisam ser leves, como a gente falou ali, que muitas pessoas acabam optando por fazer uma caminhadinha, uma coisinha mais leve. Não tem essa necessidade. A gente só tem que regular a intensidade. Então, hoje em dia, como que a gente regula a intensidade? Antigamente, a gente falava que a gestante tinha que treinar até atingir 140 batimentos, não podia passar disso. Só que, assim, primeiro que na gestação, os nossos batimentos, eles se alteram, né? Os batimentos que eu tinha antes de estar grávida e durante a gravidez são diferentes. São diferentes. Segundo, como é que tu vai fazer esse controle? Peraí, deixa eu verificar aqui. Difícil, né? Até porque os relógios eles não são totalmente fidedignos, né? Então, o que a gente entende hoje como controle de intensidade? É o talking test, a gente fala, né? A gestante, ela fazer o exercício, ela terminar o exercício e ela conseguir conversar. Formular uma frase, pelo menos, né? Agora, se aquela gestante termina aquele exercício esbaforida, que ela não consegue nem falar, ela ultrapassou a intensidade. Então, é isso que a gente Que legal, não sabia disso. E aí, só que daí o que acontece, né? Tu pega ali uma atleta de crossfit, que é uma atleta já avançada, que já treinava antes, seguiu treinando. O nível de intensidade dela vai ser muito diferente do meu nível de intensidade. Então, o que para ela é leve, para mim vai ser muito intenso. Então, por isso que a gente precisa ter essa individualização, né? De pegar essa gestante, essa era sedentária, então a gente tem que começar do começo. Essa já era intermediária, essa era avançada. E colocar essas intensidades adequadas para cada nível de condicionamento físico. Interessante. E na musculação, treinamento de força já na fala da academia. Tem algum exercício que é proibido para grávida? Assim, eu não gosto dos exercícios abdominais convencionais, né? Nem para gestantes, nem para mulheres que acabaram de parir, que estão ali no puerpério, não prescrevo. Flexão de tronco total. Flexão de tronco. Esses tempos saiu um estudo, até tá um burburinho nas redes sociais, que foi analisado lá sobre o abdômen e sobre a diástase abdominal e o abdominal convencional, né, a flexão de tronco. Ela não piora a diástase, só que ela também não melhora. Então, assim, por que eu vou prescrever um exercício para uma aluna que ele não piora, mas ele não melhora? Que benefício que tem esse exercício? Não tem benefício nenhum para gestante. E aí, se tu parar para pensar, e eu colocar a minha gestante deitada de barriga para cima, fazendo flexão de tronco, ou eu colocar ela num exercício que vai promover instabilidade, que vai promover ativação de core, que vai ligar vários outros grupos musculares,
na balança, o que é mais benéfico, né? Então Exercícios até mais funcionais também. Claro, exatamente. Então, eu acho, assim, desnecessário. Necessário. Outros exercícios que talvez me veja na mente agora, a questão também da mesa flexora. Dependendo as semanas que você tiver, a mesa flexora é uma mesa que tu deita de bruço e fazer a flexão com os joelhos. Não é inteligente. Eu gosto de falar assim, não é inteligente. Não é inteligente. Para não falar outra coisa. Existem outras coisas. Existem outros exercícios. Não há o exercício ruim. Há o exercício para determinada situação. E aí, o que acontece? É o olhar clínico do profissional que está acompanhando. Né? O profissional que está acompanhando, ele tem que ter esse olhar, essa visão, né? abrangente de entender o que é adequado e o que não é adequado. Então, entra o bom senso também, ótimo, né? O famoso bom senso. Muito bom. Queria agradecer aqui mais uma vez os nossos patrocinadores: Água Vale Vita, Cine Mais Arte Capão da Canoa, Hortifruti Maquiné e Divina Terra Suplementos. Tá bom esse petisco? Gostou? Gostei. Esse aqui é coco com canela, eu achei. Não comi esse aqui. Só faltou um chimarrãozinho, né? Eu esqueci de fazer. Tem as coisas de fazer. Fica pro próximo. Então, Gabi, a gente já tá chegando ao fim. O que você dá de conselho para as mulheres que estão nos assistindo? E, como tu disse, tentantes, gestantes e pós-parto. Então, eu acho que assim, eu acredito muito no poder do conhecimento, mas além disso, no poder da mente também. Porque, como eu falei pra ti antes, a gente ouve muitas coisas. E a gente acaba se minando dessas opiniões, desses informações pitacos. E opiniões. Então, tu entrar na gestação, assim, com a cabeça de que, agora sim, agora eu vou ficar com preguiça, agora eu vou ficar com sono, agora eu vou ganhar peso, agora eu vou sentir dor, já te encaminha pra isso. Agora, tu entrar na gestação falando, não, eu quero ser uma gestante saudável, ativa, eu quero comer bem, eu quero dormir bem, é outro olhar. É o teu mental, é outro olhar. Então, eu posso dizer, assim, por experiência própria, sabe? Tudo se torna mais tolerável quando tu tem essa visão. Tu tá carregando ali no teu ventre o teu maior presente. Então, tudo é tolerável, é ajustável. E ser ativo na gestação é ter qualidade. Uma gestante que se exercita é uma gestante que vive essa experiência com mais qualidade. Então, o meu conselho é esse: se cerquem de boas informações, de bons profissionais e entra nesse momento com a cabeça preparada e tranquila. Que legal. Eu lembrei de uma coisa agora, antes da gente encerrar. Tu falou sobre a diástase. O que é a diástase? Explica para nós o que é a diástase e como tu consegue tratar ela. Sim, a diástase é uma coisa que a gente não consegue evitar, né? Ela acontece na gravidez, porque a gente tem aqui os nossos retos do abdômen e no meio deles a gente tem a linha alba. Então, à medida que o bebê vai crescendo, esse abdômen ele vai se afastando, né, para a gente ganhar espaço para esse bebê se desenvolver dentro do abdômen. Só que existem alguns exercícios durante ali a gestação que a gente faz que podem prejudicar depois essa recuperação. Entendi. Né? A gente não tem como evitar, como eu falei, mas a gente pode ir controlando, fortalecendo o core de uma forma inteligente, como tu falou, para controlar. Porque depois que essa mulher ganha o bebê, esse abdômen ele tem que ir retornando. Né? Essa diástase, então, que foi aquele espaço que ficou criado entre os retos, ele tem que fechar. Só que aí, com exercícios inadequados, tu pode piorar a diástase, gerando hérnias até, inclusive, ou atrasar essa recuperação. Então, a gente precisa fazer uma prescrição adequada, assertiva, ali, eficiente, para que a gente auxilie esse retorno do corpo e feche essa diástase. Eu me lembro que na sua gestação tu fazia muito exercícios para assoalho pélvico. Exato. Eu acompanhava as stories. Exercícios de fortalecimento do core de uma forma geral. Isso é importante, né? Ter uma orientação para que você tenha, durante toda a gravidez, uma orientação de um profissional qualificado. Sim. Gabi, quero deixar aqui um mimo para ti, tá? Obrigada. Presente da Divina Terra, nosso patrocinador. Queria agradecer novamente. Queria agradecer também o Hortifruti Maquiné, Cine Mais Arte e Vale Vita, que estão apoiando esse nosso projeto, nesse nosso primeiro episódio. Então, queria agradecer. Muito obrigado a você, muito obrigado, Gabi, por ter participado. Tá? Estou muito feliz e que venham os próximos. Isso aí. Obrigado. Obrigada.